primeira parte de cadastro de livros, tá? Aqui a gente tem um exemplar, esse aqui é um que eu tenho repetido, né? Então, esse aqui vai servir de doação e de cobaia para a biblioteca. A gente vai fazer no sistema do SGE, tá? Mas antes de partir para o sistema, eu tenho que mostrar algumas coisas aqui na hora de cadastrar. Primeira coisa, exemplar. E segunda coisa, ter um papel e um lápis para você anotar os números de ID, porque no sistema ele não gera o ID automático. Tipo, você vai precisar escrever o número do ID toda vez que você for cadastrar. E se você tentar cadastrar um livro que já tem o ID no sistema, tudo que você colocou vai sumir na hora de você confirmar. Então é bem importante você ter um papel para você marcar o ID que você já fez e que você está fazendo agora, né? Para não se perder. O que você vai precisar para o cadastro antes de mexer no sistema? Saber onde estão os dados do livro. Não é só colocar o título do livro. Você precisa colocar todos os dados, como você já deve ter visto no manual, tá? Onde a gente vai encontrar? Principalmente na ficha catalográfica, tá? Que é essa ficha aqui. Às vezes está aqui no começo, né? Às vezes a ficha catalográfica, ou bibliográfica, ela vai estar no final. Livros bem mais antigos, não tem o ISBN na ficha aqui já. Por exemplo, esse aqui tem o ISBN na ficha, mas não são todos que tem, né? Às vezes você vai encontrar o ISBN aqui no final. Os livros bem infantis, de editoras como Todo Livro, eles não têm essa ficha catalográfica aqui. Você não vai conseguir todos os dados, mas o máximo de dados que você conseguir, provavelmente vai estar lá no final do livro, num cantinho, assim, eu posso mostrar até noutra oportunidade. Mas o que você vai precisar aqui no começo, a edição, papel, um lápis e a ficha que vai ter a maior parte dos dados que a gente... Ok, agora a gente vai então para a parte do sistema, para fazer o cadastro. Eu tô aqui na página inicial, certo? Daí a gente vai em acervo bibliotecário, consulta, título do acervo. O que a gente vai primeiro aqui? Para a gente cadastrar novos livros, a gente vai apertar nesse botão aqui, que é inserir novo acervo, né? Porém, como eu te lembrei, a gente precisa do ID certinho para que não dê erro na hora de confirmar e introduzir o título novo no acervo. Então, a gente vai apertar esse aqui para ir para a última página. O sistema demora um pouco mesmo, né? Tem que esperar, não tem jeito. Tem que ir com calma com o sistema, para não dar erro e esperar que o cadastro funcione. Porque na última página, então, a gente tem o último ID registrado. Às vezes acontece que a gente registra com um número a mais quando a gente está registrando mais edições. E aí, por isso, a gente precisa checar. O ideal seria que ele fosse gerado automático, mas isso não acaba acontecendo, né? Por exemplo, assim, ó, o último título mesmo, exato que eu estava cadastrando, foi esse aqui. 8077, tá? Esse foi o último ID correto. Então, o próximo ID, esse agora do Harry Potter que eu vou cadastrar, será o 8078. Esse eu já estou até anotando aqui no meu papel, para não perder. Esse aqui foi um gerado mais para frente, e esse aqui foi gerado mais para frente ainda. Infelizmente, o sistema não permite a gente excluir o livro. Então, a gente tem que realmente estar cuidando bastante do ID, porque seria fácil se a gente pudesse excluir ou editar o ID. E isso a gente, infelizmente, ainda não pode dentro do sistema. Então, agora deixa eu aguardar. Novamente está carregando. O sistema é um tanto lento, porque é o mesmo sistema utilizado ao mesmo tempo em todas as bibliotecas. Você viu que eu tentei excluir ou eliminar um acervo, mas não funcionou. Por isso que a gente tem que cuidar. Esse aqui, eu estava tentando cadastrar o título 7936, né, 7.936, só que acabou saindo um 7 a mais e aí gerou um acervo muito lá na frente. Esses dois últimos aqui foram outra tentativa da outra bibliotecária que provavelmente não viu
o título aqui na frente, o número aqui na frente. Então, daí a gente vai cuidar para manter os IDs próximos da realidade. Ou seja, o 8078, tá? Agora a gente vai para a parte técnica, vamos lá. A gente vai inserir novo acervo. E daí a gente já começa aqui com o ID, né? A gente já começa colocando, então, o 8078, para não ter erro. Aqui, o cadastro dos títulos, eu sempre uso Caps Lock, porque assim é mais fácil, você pode digitar direto, né? E aí a gente vai. O título do livro, então, é o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Sempre dá aquela conferida se tá tudo certinho. Aqui é um subtítulo. Às vezes acontece que ou o título é grande demais, como por exemplo, Diário de uma Garota Nada Popular, e daí tem mais um tanto do título. Eu tento colocar o máximo que dá. E o subtítulo, às vezes eu coloco ali para acrescentar. O título original, por exemplo, o Harry Potter, ele foi um livro escrito em inglês. E daí ali aparece título original ou tradução de, e daí você também coloca aqui o título original, que também tá escrito ali ou na ficha ou numa versão anterior ali da ficha, tá? Of Azkaban. Dá uma conferida se está correto. Então a gente tem o título e o título original. Isso ajuda na hora da pesquisa, também vou estar te mostrando onde a gente pesquisa, tá? Essa parte de importar acervo acontece quando você já tem um acervo de um outro sistema e daí você vai puxar, o que não é o nosso caso porque a gente só usa o SGE, tá? Beleza. Aqui a gente então tem a parte dos dados, outra parte técnica. Você vai fazendo bem devagarzinho. Primeiro título, daí agora a gente vai para a parte de dados, tá? Aqui nós temos então biblioteca, categoria de empréstimo são 7 dias, esse você não precisa mexer. Aqui, tipos de acervo. Então nós temos livro de alemão, tem livros didáticos, apesar de que esses a gente não cadastra, tá? A única modificação é, por exemplo, se você for cadastrar gibi, né? O que eu acho que eu já cadastrei todos. Não cadastrei todos os gibis, mas, por exemplo, assim, eu não deixei os gibis para serem cadastrados, né? Não deixei ali marcado, porque eu teria que selecionar. Tem alguns que já estão no sistema, né? Então, daqui eu deixei só livros, aqui você não precisa mexer, tá? E então, nós temos a classificação CDD, que é a que a gente trabalha aqui, né? Tem a outra classificação da CDU, que às vezes aparece ali também na ficha, aparece CDD e CDU, você tem que cuidar bastante. Não insira livros que, por exemplo, ali aparece CDU e você marca o CDU aqui sendo o CDD. Não vai funcionar, tá? Muitos livros, principalmente os infantis, eles vão entrar na categoria 028, literatura infanto-juvenil. Ou vai entrar aqui na 0.36.99, que é do pré ao terceiro ano. Aqui no caso, o Harry Potter é infanto-juvenil 028. Inclusive, é o que tem aqui na ficha catalográfica, ele já sugere, tá? Localização do acervo, esse aqui também não precisa mexer, porque esse aqui só quando o acervo estiver totalmente no lugar, por exemplo, que nem ali os livros que são do primeiro ano, né? Aí ali tá, por exemplo, como primeiro e segundo ano, se o livro tá lá, né? Mas não é o caso. Essa localização do acervo a gente só insere depois que a gente tem o lugar exato do livro, porque daí a gente sabe onde ele vai estar e a gente já pode ir direto pesquisar. Cuidado com a CDD. Se não aparecer ali a CDD dizendo qual que é o número, então a gente tem que pesquisar. Por exemplo, a gente pode pesquisar o título do livro mais a palavra CDD. E aí, às vezes, quando aparece ali na Amazon para você comprar, às vezes aparece qual que é o CDD do livro. Então, já nos dá essa dica de posicionar. Se não, daí a gente tem que abrir
uma ficha de pesquisa ali e ver se o livro é de biologia, geografia, e daí a gente tem que encaixar a CDD, procurar qual que é a CDD de geografia, qual que é a CDD de dicionários. Daí a gente tem que introduzir manualmente mesmo, tá? Se a gente não conseguir encontrar na ficha, a gente tem que dar essa pesquisada para colocar certinho. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é uma coisa que não pode deixar de ser colocada. Senão o sistema gera automaticamente e isso acaba criando uma confusão no acervo também. Ok, temos essa parte aqui. A localização não precisa colocar. Nessa parte de dados, a princípio, o que, que você vai colocar aqui? CDD. Então, nós temos a situação do livro disponível. Isso aqui é quando acontece do livro estar emprestado, extraviado. A gente pode modificar isso aqui também. Mas não precisa ser modificado agora. A gente está só cadastrando ele. Vamos lá. Volume. Aqui acontece quando você tem livros com volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Esse do Harry Potter, se eu não me engano, já tem um volume aí, mas você pode colocar como volume 1. Geralmente eu coloco volume 1 e exemplar 1, tá? Série. A classificação Cutter, ele acaba gerando automático, tá? O tomo não precisa colocar também. A única coisa que você vai precisar colocar nessa seção de dados é CDD, volume 1, exemplar 1, tá? Agora vamos lá em notas. Ok, edição. Nem sempre a edição do livro que a gente tá é a primeira edição. Esse aqui, do Harry Potter, que eu tô checando, não aparece qual que é o número da edição. Então, provavelmente é edição 1. Às vezes aparece um livro que tem lá edição 13, 13ª edição, a 20ª edição, aí você vai colocar aqui alterando conforme a edição. Indicação de responsabilidade, não, nem notas, né? A não ser que você tenha alguma observação sobre o livro. Mas se não é o caso, pode passar aqui. E aí a gente vai direto para o ISBN. Esse aqui é extremamente importante que tenha. Tem livros que não têm ISBN, são livros de autoria própria ou de editoras que não são tão conhecidas, né? Então acontece também de não ter ISBN, ou em casos de revistas em quadrinhos, ter o ISSN. O ISSN também não precisa ser registrado. Aqui é somente o ISBN, que é o Sistema Brasileiro de Códigos ali para a gente saber o código do livro. Esse aqui é muito importante porque o que acontece? Às vezes tem livro com o mesmo título, ou mesmo com livros de edições diferentes, mas o ISBN ele é diferente. É para a gente saber exatamente qual que é a edição. Às vezes eu não pesquiso nem pelo título, eu pesquiso direto pelo ISBN, porque já aparece a capa no Google, aparece o tamanho, tudo que eu precisar saber sobre o livro vai estar registrado no ISBN, que é a forma mais rápida e prática de você pesquisar. Por isso não pode errar nenhum número, tem que colocar bem certinho o ISBN se tiver no livro, tá? Por exemplo, dessa edição aqui do Harry Potter é esse aqui. 85-325 12 06-6. Eu tô fazendo ela separada aqui, mas normalmente eu faço tudo junto, tá? Não coloco traços para separar. Mas você pode colocar também com traço, se você se sentir mais segura para não errar, tá? Beleza. Nessa parte de nota já foi também edição e ISBN. Ok, então vamos lá. Editora. A editora, a gente acaba clicando aqui nessa setinha e vai abrir uma outra página com o nome da editora. E aqui a gente vai pesquisar, tá? Por exemplo, aqui nós temos no Harry Potter é a editora Rocco. Opa. Tá. Aqui nós temos vários tipos de editora. Na ficha também tem dizendo exatamente qual que é. E daí você tem que ver qual que é a editora. Se a editora não estiver ali na aba de pesquisa, daí você tem que adicionar a editora. Isso eu vou mostrar no outro vídeo, tá? Vou deixar só aqui, você pesquisa e aqui aparece já a numeração da editora. Ano de publicação, daí você vai lá também na ficha, ano 2000. Beleza. Aqui fechou, certo. Aquisição, tipo de aquisição. Por exemplo, esse aqui
do Harry Potter eu tô doando, que ele é meu, né? Então eu tô colocando aqui doação, a origem, Stephanie, certo? A data de hoje, ok. O que acontece? Às vezes a gente compra livros em feira do livro, às vezes a gente ganha um livro da PP, ou de algum aluno, ou de algum pai. A gente às vezes só coloca doação, tá? Ou do PNLD, que também é o governo que manda. Daí a gente também coloca só uma observaçãozinha aqui. A maioria dos livros que estão separados aí, eu realmente não sei a origem, então não precisaria estar colocando aqui o tipo de aquisição. Só estou colocando aqui para exemplificar um livro que veio de doação da biblioteca, tá? Vamos lá. Coleção. Eu não estou colocando coleção, porque às vezes eu não estou colocando o tipo de coleção. Mas aí você pode pesquisar se está aqui. Essa do Harry Potter, tá vendo aqui, não tem coleção. Então pode deixar sem, tá? Porque adicionar coleção é uma coisa um pouco mais demorada, ok? Autor. A mesma coisa, clicar, vai abrir uma nova aba e a gente vai pesquisar então o autor. Então nós temos a J.K. Rowling. Aqui nós temos vários tipos de, né? Temos 2 tipos. Eu normalmente coloco assim, mas você pode colocar a forma mais correta também, que é com o sobrenome do autor primeiro. Rowling e a J.K., né? Qualquer uma das duas formas está correta, só tem que estar bem correto o nome do autor. Se tiver mais de um autor, daí você também acrescenta aqui. Beleza, assunto. O assunto também está ali na ficha. E daí nós temos literatura infanto. Opa. Ah, não. Opa. Calma, apertei um enter sem querer, tem que cuidar. Infanto juvenil. Aqui tem ainda o Willer Lila ou barra título. Mas esses você não precisa acrescentar. Só se tiver, por exemplo, literatura infanto-juvenil, magia, mistério. Aí são categorias que a gente pode adicionar, tá? Mas normalmente, se o livro é literatura infantil, romance ou literatura brasileira, daí isso sim a gente acrescenta para auxiliar na busca, tá? Ok. Aqui a gente fechou a parte de registro, não é tão complicada, porque eu estou explicando esses outros mini detalhes ainda, né? Mas vamos lá. Recapitulando. ID, título, título original, se for um livro em outra língua. Aqui o CDD, extremamente importante. Eu estou pontuando só o que você precisa colocar, tá? Volume, exemplar, edição, essa precisa ser checada, qualquer edição correta. E ISBN, extremamente importante você colocar correto. Editora, ano de publicação. Aquisição, você não vai precisar se preocupar. Autor, precisa colocar correto. E o assunto, literatura infantil, ou se o livro for infantil, daí você coloca só literatura infantil. Enfim, só para ter um assunto aqui para colocar, tá? Fechando isso, são esses poucos tópicos que são os que eu utilizo para cadastrar, são os mais simples. Aí você checou que tá tudo ok, vai lá em confirmar. Pronto. Se eu tivesse colocado um ID já cadastrado, iria aparecer aqui o ID do outro livro e o livro não apareceria cadastrado. Por exemplo, para a gente conferir se o cadastro foi feito de forma correta, a gente vai lá no nosso papelzinho que a gente anotou, a gente vai ver, eu acabei de cadastrar o ID 8078. Vou lá em pesquisar, e aí tá vendo, eu checo aqui que o ID do livro confere com que eu cadastrei, tá? Eu acabei errando aqui alguma coisa, eu botei o Prisioneiro da Azkaban, tem como eu editar aqui também. Eu clico ali e aí faço a correção que é necessária antes de imprimir a etiqueta, tá? A etiqueta também é uma parte bem importante de você checar. Daí aqui aparece, né, por exemplo, atualização, aqui é o que acontece, essa parte de atualização.
é quando acontece o registro ou quando acontece inventário, por exemplo, como eu estava fazendo ali, né? Toda vez que eu passava o livro, então aparecia a nova pessoa que estava fazendo o inventário, iria aparecer ali como usuário, né? O horário que o livro foi editado ou revisto também. Daí tá, conferi que tá tudo ok, fiz as edições. Por exemplo, vamos lá. Aqui tinha mais um N, eu apaguei. Fiz essa correção. Como eu sei que a correção vai ser colocada, vou novamente em confirmar. Aí aparece aqui, ó, dados atualizados com sucesso. Ok. Apareceu tudo em branco? Não te assusta. É só voltar que vai estar tudo certo. Aí você volta aqui para a página. Aí você aperta de novo. 8078. Pesquisar. Tá tudo normal. O livro tá tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Eu cadastrei os livros. E agora eu preciso imprimir a etiqueta dele para a gente finalizar o cadastro. Onde é que a gente vai agora para imprimir as etiquetas, né? Porque não adianta só colocar no sistema, a gente precisa agora fazer a parte física do livro, que é a etiquetação, carimbo e o tombo, né? A gente vai em relatórios, etiquetas e tombo, tá? Eu não sei porquê, tá dando um erro no sistema aqui, quando eu tento colocar em sequência. Por exemplo, se eu colocar aqui sequência do número 1 ao 10 para imprimir, aí, por exemplo, eu posso colocar só etiquetas de barra, ele tá dando erro, certo? Aí, o que acontece? Porque antes eu colocava para imprimir só etiquetas de tombo, só etiquetas de barra, de acordo com a quantidade de livros que eu fazia. E isso era bem mais prático para mim, né? Só que, por exemplo, a de tombo funciona, a de barra não está funcionando. Deixa eu abrir aqui. Ele está gerando aqui no PDF ainda. E a seção de barra não está funcionando. Então, isso é um problema. Daí, como é que eu estava fazendo? Eu estava gerando... Porque eu estava gerando mais títulos ao mesmo tempo, olha só. Aqui, o tombo aparece vários, tá? Porque daí, nessa opção ali, se você gerar primeiro tombo, primeiro barra, você vai conseguir gerar vários ao mesmo tempo e não vai pular nenhum número, tá? Mas, se você faz ali na última opção, ele acaba pulando sempre um número. Daí você tem que fazer de 10 em 10, 10 em 10 livros para poder sair certinho, não faltar nenhuma etiqueta. Porque o sistema não imprime a quantidade correta. Olha só, vou te mostrar. Tá, então imprimir um por um não vai funcionar. Nem etiqueta, nem barra. O que eu estava te falando, por exemplo? Eu vou imprimir do título 1 ao 12, tá? E aí, aqui eu vou na opção, eu tô indo sempre nessa opção, um tombo e 2 barras. Ele vai imprimir 2 barras e vai imprimir um tombo. A gente só vai precisar de uma barra, só essa daqui. Aqui, ó, isso aqui é bem importante aparecer, tá? O CDD, o código, isso aqui é o cutter que eu falei, né? Que já vai gerar, né? Então, quando você for cortar, eu vou te mostrar. Então, aqui nós temos uma barra. Aqui o tombo, porque ele imprime 2 barras e o tombo, né? Só que o que acontece? Eu vou aumentar aqui para você dar uma checada. Eu pedi para imprimir do número 1 até o número 12. No final da página, ele vai imprimir até o 10. Só que ele vai pular na próxima página para o 12. Ele não vai imprimir o 11. Então, quando você for imprimir, for usar essa opção de imprimir um tombo e uma barra, você sempre tem que colocar só de 10 em 10 títulos, tá? Porque senão não vai funcionar. Por exemplo, se você for cadastrado 8078, aí você vai colocar até 8087, que são 10 livros aqui no registro, para quando você for gerar a folha, ele gerar sem faltar nenhuma etiqueta. Porque daí depois, se eu for começando a etiquetar vários livros ao mesmo tempo, aí a folha vai ficar sempre faltando um livro ali no meio. E daí você vai acabar etiquetando um livro errado, tá? Tá, então vou fazer assim. Como eu só fiz um, então vou aqui, essa daqui é impressão por etiqueta por seleção, ou seja,
Daí eu vou colocando, né, isso aqui quando eu faço etiquetas de títulos diferentes. Por exemplo, eu chequei ali no sistema, peguei ali vários livros que estão com as etiquetas com problemas. Então, sei lá, vamos lá. Tipo, a edição 34, a edição 58, o ID 58 e 99 estão com problemas na etiqueta e eu preciso reimprimi-las. Então, daí eu coloco sempre separando por vírgula, um tombo e uma barra. E aí ele vai gerar só aqueles que eu coloquei. Tá vendo? 34, 58 ou 89. Ou quando eu preciso apenas de uma etiqueta, como é no caso desse daqui, 8078, que foi o único que eu gerei. Nesse aqui, eu posso colocar a opção só um tombo e uma barra, que já vai economizar. Porém, por isso que eu te digo de fazer de 10 títulos, para não gastar muita folha. Porque senão daí, tipo, para imprimir uma etiqueta só de um livro só por folha, vai gastar muito folha. Então, o ideal é você imprimir 10 etiquetas por folha, tá? Ok, eu vou mandar aqui imprimir na minha impressora. Daí você manda imprimir. Quando a etiqueta sair, aí eu vou te mostrar como é que a gente prossegue, então, nessa parte da etiquetação e do carimbo, tá? Porque aqui no sistema, então, o título já entrou. Tá tudo ok. Agora, a gente precisa fazer a parte física para que o livro também esteja bem identificado. Ok. Livro no sistema, etiqueta impressa. O que a gente vai precisar para finalizar aqui? Fita, pode ser essa fita ou pode ser a fita, ou a fita não. Papel contact, mas a fita ela já tem um tamanho parecido com o que seria da etiqueta, né? A antiga bibliotecária já estava usando a fita. Eu usava a fita contact, mas aí eu precisava cortar sempre no tamanho da etiqueta. Então, realmente, usar a fita, ela auxilia bastante, tá? Tem mais uma coisa aqui que tá faltando, que seria o carimbo da escola. Como eu não tenho carimbo em casa, o carimbo tá aí. Ele é um carimbo antigo, ele tem uma almofada e ele é um carimbo fininho. A Elisângela iria providenciar um outro carimbo mais atualizado. Mas você pode estar utilizando esse fininho ali, que tem só o nome EEBM, Noemi Schroeder, enfim. Ele é bem fininho, tem só o nome da escola, tá? Então, você vai precisar de fita, tesoura para cortar a etiqueta e o carimbo. Ok. Aqui, o que nós temos, né? Como eu te expliquei. Aqui, quando eu imprimo só uma etiqueta, a gente acaba perdendo a folha inteira, mas só a critério de explicação mesmo. Eu vou pegar aqui para te mostrar o que vai precisar, né? Então, aqui nós temos a barra, que é para a barra de leitura do código de barras. A gente não tem a máquina, né, infelizmente, mas eu vou providenciar também, provavelmente depois. E aqui nós temos o tombo, que é uma parte muito importante, tá? Esse você pode cortar também bem pequenininho. Ok, temos as duas partes, o que a gente vai fazer agora? A etiqueta, como eu expliquei lá naquele meu manual, ela vai ficar bem no cantinho, certo? E essa parte aqui, ela é muito importante, tá? Aqui a gente tem o CDD. E aqui, esse J658 é o cutter pra gente localizar o livro. J, porque é da J.K. Rowling, né? É o nome e sobrenome ali do autor. E aqui o exemplar, tá? Então, a gente localiza o livro por isso daqui, quando a gente tá procurando nas estantes. Então, é muito importante que essa parte, ela esteja do lado aqui. Por isso que eu coloquei ali no manual que estava sendo registrado errado, assim. Realmente facilita, não dobra a etiqueta. Mas, quando ele tá na estante, não facilita a localização, porque a gente teria que tirar livro por livro para achar a etiqueta. E aí a gente precisa colocar aqui bem no cantinho. Aqui eu coloco para cobrir o código de barras, se der, se o código for baixo. Porque quando eu tiver com a leitora do código, eu só vou apitar aqui embaixo e não vai correr o risco dela ler outro código, né? Então tá. Código de barras. Aí eu vou lá na fita
eu vou cortar ela bem maior, porque essa fita ela não gruda muito. Então, se ela passar um pouco, é melhor. Tem que ter cuidado nessa hora. Eu seguro a etiqueta, né? Pra que a fita não acabe pegando. Então, aí agora não pode passar do livro pra não cortar. Já deu um errozinho aqui, mas não tem problema, tá? O que a gente precisa cuidar é só essa parte aqui, certo? Essa parte precisa estar assim. Por isso que eu tô reetiquetando todos os livros e está dando trabalhão. Que daí, quando ele estiver na estante, eu já vou conseguir localizar o livro por isso daqui. Se tiver, às vezes tem livros que não tem aqui o título, e daí a gente encontra bem mais rápido assim, tá? E até pra gente organizar nas estantes também, é importante isso daqui. Ok, eu dou uma passadinha aqui com fita, ou com o dedo, né, pra tirar as bolhas, né? Aqui do lado, pra ficar bem certinho. A fita, não sei se você consegue ver aqui, pela luz, ela tá passando também. Como é um livro mais grosso, quando eu abro, a etiqueta mexe um pouco. Então, por isso a gente deixa passar pra cá e pra cá, justamente pelo uso. Principalmente livros mais famosinhos, a gente já deixa a fita passar mais, que é pra não correr o risco do aluno de tanto abrir, mexer e ler, a fita descolar logo. Mas, mesmo assim, com o tempo, acaba descolando. Então, esse processo de reetiquetação também é importante com isso, né? Ok, temos uma etiqueta colocada, mas ainda não acabou. Agora, nós temos o tombo. O tombo é uma outra parte muito importante, por quê? Digamos que é um livro muito grosso, ou a criança colocou na bolsa e acabou perdendo a capa descolou, certo? O tombo estando na primeira folha, junto com o resto do livro, a gente já vai ter ainda assim, se a gente precisar ajustar a capa, ou se perder a etiqueta, a gente ainda assim consegue ter o ID do livro para reimprimir a etiqueta, tá? Então, a mesma coisa. Fita. A gente coloca o tombo, que tem os mesmos dados, CDD, volume, edição. Então, aqui a gente já tem o livro bem identificado. O que falta aqui ainda? Carimbo. O carimbo é o que localiza o livro, a biblioteca, tá? É o que tipo, dá o dono do livro. Nós temos um outro sistema, que depois eu te mostro, que a gente consegue pesquisar os livros em todas as bibliotecas da cidade inteira, inclusive na biblioteca municipal. E isso aqui é bem importante, ter o tombo e ter o carimbo da nossa instituição. Assim, a gente sabe de onde é que vem o livro. Acontece o quê? Às vezes tem edições mais modernas que a primeira folha ela é inteiramente preta. Ou é aquela folha estilo plástico. E para carimbar isso é extremamente chato. Então a gente carimba a primeira folha, mesmo na folha preta, e a gente vai carimbar de novo na próxima folha branca que aparecer no livro, tá? Pra gente ter ainda assim uma identificação visível que é da nossa biblioteca. Ok, esse livro aqui, ele tá quase pronto, então. Nós temos a etiqueta de barra, a etiqueta de tombo, e só falta o carimbo. Esse aqui, eu vou mandar pelo Daniel, meu filho, amanhã, do 3º ano, que ele deve ir trocar o livro. E daí você carimba e tá prontinho pra ir pra prateleira. Acho que você já deve ter visto que tem uma prateleira, que é a prateleira onde tem as coisas, os livros mais famosinhos e de jovens, que eu estava ajustando. Só colocar esse daqui, esse do Prisioneiro de Azkaban é a 3ª edição. Só colocar junto com outro do Prisioneiro, que a gente já tem outro desse aí. E daí fechou. Então, localizar os dados para você cadastrar, colocar no sistema, barra, tombo, carimbo, tá pronto, o livro tá cadastrado. Lógico, os primeiros você vai acabar demorando bem mais para fazer, porque daí é bom checar sempre se tá fazendo certinho, se não esqueceu alguma coisa, dá para voltar e editar se tiver algum erro, isso não tem problema. Mas é melhor você corrigir os erros antes de imprimir a etiqueta. Porque daí depois, se você errar, daí tem que imprimir de novo outra etiqueta para ajustar. Por isso que é melhor ajustar os erros antes de você
finalizar a etiqueta, tá? Não que você não possa imprimir outra se for necessário. Se houver algum erro, cortou o código curto demais, enfim. Então é isso. Finalizamos o cadastro, daí depois partir para o estante. Ou se você começar a cadastrar muito aqueles livros, não souber onde colocá-los, aqueles livros que estão naquela estante próxima ao nosso computador, é só recolocá-los, tá? Coloca lá de novo, porque daí eu vou fazendo isso aos poucos pra gente tá reestruturando a biblioteca então, tá? Mas se você já fizer essa parte de cadastrar, vai ajudar bastante, porque tem bastante livro pra cadastrar. Esses dias deve até ficar anotado. Então tá, divirta-se. E qualquer dúvida é só mandar um zap pra mim, tá?